Escola Policultural Centro de Treinamento Profissional. Excel, planilha eletrônica, do básico ao avançado. Objetivo do curso: os estudantes interessados no aplicativo de planilha eletrônica Excel aprenderão a trabalhá-lo de maneira eficiente. Este treinamento envolve atividades práticas desde manipulação de planilhas, fórmulas e funções financeiras, a gráficos, tabelas dinâmicas e desenvolvimento de programas em VBA. Algumas dicas para você antes de iniciar o curso. Primeiro, organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Segundo, defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações, revise seus estudos, pelo menos uma vez por semana. É comum, principalmente em empresas, fazermos planilhas que serão compartilhadas com outros usuários. E por isso, temos que tomar cuidado para que elas não sofram alterações não autorizadas, sejam elas intencionais ou não. Vimos nos capítulos anteriores alguns recursos para evitar que dados inválidos sejam digitados. E neste capítulo vamos aprender como proteger, de maneira segura, os dados das suas pastas de trabalho. No Excel 2007, temos duas opções principais de proteção. Proteção na entrada de dados, ou seja, os usuários podem acessar a planilha e os dados, mas alterações são restritas. E a restrição no acesso ao arquivo, onde você pode restringir os usuários que podem acessar sua planilha. Veremos primeiro a proteção das células, que é o tipo de proteção mais comum que podemos ter. Quero disponibilizar esta planilha com os dados dos aluguéis para algumas pessoas, mas não quero que os dados sofram alterações. Para tal, vamos selecionar a planilha toda, clicando no retângulo localizado entre A e 1. E na guia Início, em Células, clicar na opção Formatar. Vamos deixar marcada a opção Bloquear célula. Note que, por padrão, esta opção já vem marcada, mas ela só funcionará quando protegermos a planilha. Agora que todas as células estão marcadas como bloqueadas, precisamos proteger a planilha para ativar o bloqueio. Para isso, podemos usar tanto a guia Início quanto a guia Revisão. Vamos usar a primeira, clicando em Proteger planilha. Na janela aberta, a opção Proteger a planilha e o conteúdo de células bloqueadas deve ficar marcada para que a proteção seja ativada. Logo abaixo, você pode especificar uma senha para desproteger a planilha. Esta senha servirá para desbloquear a planilha. Lembre-se, quanto maior a senha e mais caracteres combinados forem usados, como letras, números e pontuação, mais difícil será para um programa quebrar a sua senha. Abaixo, você pode configurar as permissões para todos os usuários. Por padrão, quando a pasta está protegida, as únicas operações permitidas são a seleção das células bloqueadas e as desbloqueadas. Vamos deixar as opções marcadas por padrão e digitar uma senha. Em seguida, clicamos em OK. O Excel pedirá para que você redigite a senha para confirmar a proteção. Muito cuidado para não perder esta senha, pois as senhas do Excel 2007 são mais protegidas do que versões anteriores, o que dificulta a recuperação de senha
por parte de programas auxiliares. Clicamos em OK para confirmar. Observe que muitas ferramentas que estão na faixa de opções ficam desabilitadas quando selecionamos alguma célula bloqueada. Se tentarmos alterar o título Relatório de Aluguel, por exemplo, o Excel avisará que a planilha está protegida. Se você quiser, você pode escolher quais células quer proteger. Desta forma, você pode evitar que usuários alterem fórmulas da sua planilha, mas trabalhem com os dados. Podemos ver isto com mais detalhes clicando na planilha de testes. Observe que essa planilha não está protegida. Lembre-se que este tipo de proteção afeta apenas a planilha e não a pasta de trabalho inteira. Nesta planilha, a única célula que devemos deixar desbloqueada é a célula B1, onde é digitado o nome de um gerente. Só para testarmos como essa planilha funciona, vamos digitar Simone na célula B1. Veja que nas células abaixo temos diversas fórmulas dependentes da célula B1. Não queremos que os usuários alterem a fórmula, ou melhor, não queremos nem que eles saibam qual a fórmula que é aplicada naquelas células. Isso também é possível. O primeiro passo é certificarmos que todas as células estão bloqueadas. Para isso, selecionamos a planilha inteira, clicamos na guia Início, Células, Formatar. Agora, basta ver se o cadeado está ativado ao lado de Bloquear Célula. Para maior garantia, desbloqueie todas as células e bloqueie novamente. Agora selecionamos a célula que poderá ser alterada, B1. E clicamos novamente em Formatar e desmarcamos a opção Bloquear Célula. Feito isso, acessamos Formatar novamente e Proteger Planilha. Agora vamos desmarcar a opção Selecionar células bloqueadas. Desta forma, nenhuma célula bloqueada pode ser selecionada. Novamente, vamos digitar uma senha e clicar em OK para confirmar. Veja que o Excel travará todas as células bloqueadas, de modo que você não consiga nem selecionar estas células. As fórmulas continuam operando normalmente. Digitando Rogério, o Excel exibirá os dados do gerente, mas o usuário não saberá a fórmula que foi utilizada. Para desproteger a planilha, basta fazer o mesmo caminho, clicando em Formatar, Desproteger Planilha e digitar a senha solicitada. Note que mesmo com todas as planilhas protegidas, qualquer usuário pode apagar as planilhas existentes ou incluir novas planilhas. Para resolver isso, você deve proteger a pasta de trabalho, clicando na guia Revisão, Alterações e selecionar Proteger pasta de trabalho. Você pode proteger a estrutura da pasta de trabalho, ou seja, bloquear a alteração, exclusão ou inclusão de novas planilhas, como também proteger as janelas, ou seja,
Sempre que você abrir o arquivo, as janelas da pasta de trabalho não terão o seu tamanho e posição alterados. Como em todas as opções de proteção do Excel, é opcional, mas recomendado digitar uma senha. Agora veremos a proteção do arquivo, que evitará que o mesmo seja aberto por usuários não autorizados, por exemplo. Isso pode ser feito através do botão Office, Salvar como e Pasta de trabalho do Excel. Na janela aberta, clique no botão Ferramentas e clique em Opções Gerais. Agora você pode atribuir até 2 senhas para o arquivo. A senha de gravação faz com que o Excel só grave o arquivo se o usuário digitar a senha correta, ou seja, dependendo de como estão protegidas as suas pastas, o usuário pode até alterar toda a estrutura, mas não poderá salvar os dados na mesma planilha. Ele pode, entretanto, salvar com outro nome. Vamos colocar uma senha de gravação neste arquivo. E salvá-lo. Para testar a senha, precisamos fechar o arquivo e abri-lo novamente. Feito isso, o Excel avisará que o arquivo foi reservado por um usuário e que você deve digitar a senha para poder gravar os dados ou clicar no botão Somente Leitura, que abrirá a planilha com os dados, mas não poderá ser salvo em cima da planilha original. Vamos digitar a senha e pressionar OK. Novamente, vamos acessar o botão Office, Salvar como, Pasta de trabalho do Excel. Em Opções Gerais, vamos remover a senha para a gravação e digitar uma senha para a proteção. A senha de proteção é aquela que não permite leitura ao arquivo por usuários não autorizados. Salvamos o arquivo e fechamos. Ao abrir novamente, o Excel avisará que o arquivo está protegido e você só conseguirá acessá-lo se digitar a senha correta. Observe que, como dissemos anteriormente, arquivos salvos no formato Excel 2007 e criptografados possuem uma proteção maior que arquivos de versões antigas do Excel. Portanto, é muito importante que você não perca a sua senha, pois os programas que recuperam a senha terão um trabalho muito difícil. Podemos atribuir ainda as 2 senhas, proteção e gravação. Desta forma, para abrir o arquivo, os usuários terão que ter uma senha. Para salvar, além da senha de proteção, é necessária uma senha de gravação. Isso é importante quando temos uma planilha que deve ser compartilhada com um pequeno número de usuários, e apenas uma parcela destes usuários poderá salvar as alterações. Novamente, vamos no botão Office, Salvar como, Pasta de trabalho do Excel.
Em Ferramentas, Opções Gerais, digitamos duas senhas, uma para proteção e outra para gravação. Confirmamos as duas senhas salvamos e fechamos o arquivo. Agora, para testar, vamos abri-lo novamente. A primeira senha é a senha de proteção, ou seja, para a leitura do arquivo. Digitando-a corretamente, o Excel avisará que o arquivo é reservado, ou seja, você precisará digitar uma senha para a gravação. Caso contrário, o arquivo será aberto apenas para a leitura. Um detalhe muito importante é que a senha de proteção criptografa o arquivo, ou seja, o conteúdo da pasta de trabalho é embaralhado, não sendo possível a leitura se você não tiver a senha, que pode ser chamada também de chave de criptografia. O arquivo criptografado é extremamente seguro se você tiver uma senha forte, composta por letras, números e símbolos. Portanto, você pode trabalhar com conteúdo extremamente confidencial desta forma. Recapitulando, quando usar as proteções do Excel. Um arquivo que só deve ser aberto por usuários autorizados. Senha de proteção. Um arquivo que todos podem abrir, mas apenas usuários autorizados podem gravar. Senha de gravação. Apenas um pedaço da minha planilha pode ser preenchido pelos usuários. Proteger planilha. Não quero permitir a inclusão de novas planilhas na pasta de trabalho. Proteger pasta de trabalho. E assim terminamos este capítulo, onde vimos diversos mecanismos de proteção do Excel, de modo que você não tenha problemas com perda de dados por causa de outros usuários. Neste capítulo, vamos aprender o que são macros e sua funcionalidade básica no Excel 2007. Os macros são programas geralmente simples, desenvolvidos no Excel 2007 e utilizados principalmente para automatizar tarefas repetitivas. Os macros são escritos numa linguagem de programação chamada de VBA. Apesar disto, é possível gravar alguns macros utilizando apenas o mouse, dispensando assim a necessidade de conhecer uma linguagem ou lógica de programação. Os macros podem ser gravados com um gravador de macros, que está localizado na guia Desenvolvedor. Caso o seu Excel não esteja exibindo esta guia, clique no botão Office, Opções do Excel e marque Mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções. Feito isso, acesse a guia desenvolvedor e clique em Gravar macros. Na janela Gravar macro, primeiro precisamos digitar o nome para identificar nossa macro. O nome deve ser iniciado por uma letra e só pode conter letras, números e underline. Não é permitido espaço. Em seguida, você pode atribuir uma tecla de atalho para a macro. Note que, se você atribuir uma tecla de atalho já existente, como Ctrl P, o macro substituirá a função nativa da tecla de atalho, ou seja, ao invés de abrir a janela de impressão,
o Excel executará a macro. Vamos colocar a tecla Ctrl G como atalho. Na opção Armazenar macro em, você pode escolher onde ficará salvo o macro do Excel. No arquivo aberto atualmente, no novo arquivo ou na pasta pessoal do computador. Uma macro salva numa pasta pessoal do computador estará disponível para todas as planilhas. Já uma macro salva numa pasta de trabalho específica só poderá ser usada naquela pasta. Além disso, as planilhas do Excel 2007 que forem salvas com macros receberão a extensão XLSM, ao invés de XLSX. Vamos deixar marcada a opção de armazenar macro nesta área de trabalho. Em descrição, você pode adicionar uma descrição sobre a macro. Vamos digitar adiciona o título na planilha selecionada e o formato. Clicamos em OK. A macro começará a ser gravada e ações que são feitas na planilha serão reproduzidas ao executar a macro. Vamos desenvolver a macro da seguinte forma. Clicamos na célula A1 e digitamos título. Selecionamos agora o intervalo A1 ao F1 e usamos a opção Mesclar e Centralizar. Agora mudamos o tamanho da fonte de 11 para 16. Finalmente, podemos parar a gravação da macro. Para isso, você pode clicar no quadrado localizado na parte esquerda da barra de status ou acessar a guia desenvolvedor e clicar em parar gravação. Ainda na guia desenvolvedor, vamos clicar em macros. Na janela aberta, temos a lista de todos os macros disponíveis. No nosso caso, temos apenas o macro que criamos. Vamos fazer um teste. Antes de executá-lo, fecharemos a janela e mudaremos para a planilha Plan 2, que não possui nenhum dado. Em seguida, abrimos a janela de macros, selecionamos a nossa macro e clicamos em executar. Automaticamente, o Excel reproduzirá as ações que fizemos na primeira planilha. A partir daí, podemos ter uma ideia de quão poderosa são as macros. Entretanto, apenas macros mais simples podem ser desenvolvidas com a gravadora de macros. Macros complexas utilizam a linguagem de programação VBA, Visual Basic for Applications, que não será abordada neste curso, uma vez que é um assunto que foge totalmente aos padrões do Excel e necessitará de um raciocínio lógico e um conhecimento mais aprimorado. De qualquer forma, vale a pena vermos de uma maneira mais simples como o Excel gravou a macro. Para isso, abrimos a janela de macros e selecionamos a macro desejada, clicando em editar. Na janela aberta, você verá um script, uma espécie de roteiro que a gravadora de macros do Excel fez. Esse roteiro é seguido ao executarmos a macro.
Como qualquer linguagem de programação, é necessário conhecermos a sintaxe e características desta linguagem, algo que está fora do escopo deste curso. Mesmo assim, é possível interpretar um script. Vamos ver. A primeira linha indica que o intervalo A1 será selecionado. Em seguida, a célula ativa receberá a palavra título na sua barra de fórmulas. Depois, o intervalo A1 até F1 é selecionado. Com a seleção, o Excel fará um alinhamento centralizado, horizontalmente e verticalmente. O texto será colocado abaixo. Os demais valores cuidam de indentação de texto e outros parâmetros menos interessantes. Depois, a seleção é mesclada com o merge. Novamente, em relação à seleção, alguns parâmetros da fonte são alterados, como o nome e o tamanho. Desta forma, você pode criar com a gravadora de macros uma série de funções automatizadas. Porém, é importante notar que não é possível desfazer uma série de ações feitas por uma macro. Portanto, lembre-se de salvar seu arquivo antes de executar um código que pode alterar sua planilha. Agora vamos fechar o editor do Visual Basic. Dessa forma, você pode criar com a gravadora de macros uma série de funções automatizadas. Porém, é importante notar que não é possível desfazer uma série de ações feitas por uma macro. Portanto, lembre-se de salvar seu arquivo antes de executar um código que pode alterar sua planilha. Vamos salvar esta pasta de trabalho. Lembrando que se tentarmos salvá-la normalmente, o Excel avisará que ela possui macros, e se o formato padrão XLSX for mantido, as macros serão removidas. O Excel melhora a segurança do sistema, pois os arquivos XLSX estarão livres de macros. É importante não abrir planilhas obtidas de fontes não confiáveis, que contenham macros, pois as macros podem conter código malicioso e comprometer a segurança do seu computador. Para salvar o arquivo com a macro, selecione a opção XLSM. E assim terminamos este capítulo, onde vimos uma introdução às macros e ao editor do Visual Basic. Você pode incrementar muito mais sua planilha através do Visual Basic, mas para isso é necessário um conhecimento na linguagem de programação utilizada. Você pode obter exemplos de códigos do Visual Basic na ajuda do Microsoft Office ou no site da Microsoft Office Online.